Olá, amigos do Floripa em Foco. Hoje um programa especial. Vamos nos inteirar do movimento pela eleição no Sindicato dos Servidores Públicos da nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Eleições no Sintufsc, que representa, a gente vai saber quantos ele representa daqui a pouco com o nosso convidado, representando a Chapa 1, há duas chapas concorrentes. Agora a gente vai falar com a Chapa 1, depois você vai ouvir a Chapa 2 no próximo Floripa em Foco. E candidato a coordenador geral, um dos 3 coordenadores geral da Chapa 1, o nosso amigo Hélio Rodak, de Quadros Júnior. Bem-vindo, Hélio. Tudo tranquilo? Obrigado pela presença. Obrigado, Silvio. Quantas vezes já te chamaram de Kodak, ao invés de Rodak, Hélio? Perdi a conta. Perdeu a conta já. Na faculdade devia ser... Não, era a piadinha do momento, né? Piadinha. Você se formou em Engenharia Civil aqui mesmo na Universidade Federal. Foi. Em começo de 2009. 2009. E você é servidor da Universidade Federal. Exato. Desde 2012. No ramo da Engenharia Civil mesmo, especificamente na área de manutenção predial. Dos mais de 400 prédios que existem aqui no campus da Trindade da Universidade Federal. É prédio que não acaba mais. E, Hélio, a gente vai procurar fazer com a Chapa 1, né, o mesmo que vai fazer com a Chapa 2, elaborar as mesmas questões para uma questão de equanimidade. A eleição para a nova gestão do Sintufsc para o triênio 2016-2019 vai ser no dia 10 agora de agosto, né, em todos os campi da UFSC em Santa Catarina. E quais são as principais propostas da Chapa 1 para essa eleição do dia 10? Bem, a gente elencou, até por uma questão de respeito ao processo, neste pequeno livreto aqui, onde a gente apresenta o conjunto das nossas propostas, divididos em vários eixos, né, e foram elencadas quase 70 propostas, que vão desde reformulação do estatuto, revisão da forma como se toca determinados assuntos da greve, a questão das festas, a questão de movimento social, a questão da interação do sindicato com os servidores, com outras pautas maiores, a exemplo da dívida pública, que nós temos aí uma questão bem delicada que está afetando o nosso orçamento. Mas uma das coisas que é mais simples, que a gente até foi resgatar nesse material que a gente elaborou, foram questões de o que é o conceito de um sindicato, o que deve fazer um sindicato. E para nós, ainda que possam parecer coisas pequeninas, sem muita importância, teve um poema do Brecht, que a gente até colocou na nossa proposta, quando ele fala da necessidade do sindicato, e ele trouxe elementos como ele veste a sua roupa, ele pensa com a sua cabeça, ou seja, tenta falar a tua língua, te colocar no teu lugar, onde você mora é ali a casa dele também, ou seja, tenta compreender esse mundo, esse contexto, e quando você é atacado, ele luta. Então, de uma certa maneira, na nossa formulação política, a gente trabalha hoje com uma universidade de cerca de 3.200, 3.300 técnicos que fazem parte dessa carreira, né, de servidores técnicos administrativos em educação, na qual, dos que estão trabalhando, mais da metade não é filiado ao Sintufsc. Desculpa, pode repetir esses números? Quantos servidores são? A gente tem cerca de 3.200 a 3.300 servidores da ativa dentro da universidade, né? Em todos considerando os campi todo que a gente tem. 3.500? Não chega a 3.500, uns 3.200 a 2.300. Ou é uma população e tanto, é uma população grande. No sindicato, nós temos filiados 3.200 pessoas, mais ou menos também. Só que não são esses que estão ali agora também. A gente tem pessoas, por exemplo, que estão aposentadas, que a gente também representa, ou seja, o nosso universo deveria ser maior também no que trata desse sentido. Alguns professores, no que trata quando a gente era uma antiga associação também, que era a UFSC, né, a Associação dos Servidores da UFSC, e também quando a gente representava as pessoas que trabalham nas fundações de apoio, a exemplo da FESC, da FAPEU, a gente tem ainda um pessoal que tem um certo vínculo ali dentro e que também mantém-se filiados ao sindicato. E além da UFSC, quando faziam parte da universidade os colégios agrícolas de Araquari e Camboriú, na cisão, a gente teve um problema muito grave, porque a cisão foi uma coisa bem abrupta na universidade, né? Algumas pessoas falaram, olha, eu quero continuar afiliado a esse sindicato, a esse espaço, porque é aqui onde eu tenho os meus amigos, a minha vida, etc., e quero permanecer. Então, nesse ponto, a gente tem um desafio muito grande de reconstruir esse conceito de sindicato, e quando eu falo reconstruir, não é uma ideia de reinventar a roda e tal, mas é pegar nessa essência coisas como eu me senti afrontado em algum direito meu no trabalho.
me assediaram, estão me mandando fazer coisas que não são da minha atribuição, ou estão me sobrecarregando, ou estão me desqualificando, etc. A quem eu posso recorrer? Ou seja, essa ideia de que quando você é atacado, ele luta, e que não é uma coisa só de um prédio ou de um telefone, um burocrata. São de todos os direitos em todos os setores da vida. Exato, mas uma coisa no sentido de que se alguém me bate, a dor desse tapa não vai ser uma coisa que eu vou sentir sozinho. Alguém mais ao me ver sofrendo daquele jeito vai falar, olha, eu vou falar contigo, esse cara não vai te tratar desse jeito. O sindicato ele não é uma coisa que tem um poder porque existe, sei lá, num estatuto ou numa casa, mas é essa relação que existe entre pessoas que vão batalhando, se organizando, até porque, até mesmo outros clássicos diziam que, por vezes, a única coisa que os trabalhadores têm para se defender justamente é a organização. É o que permite, por vezes, o pessoal sentir, ó, se eu for lá e judiar dessa pessoa, eu vou arrumar encrenca com mais gente. Então, esse sentimento de que o cara não está sozinho é de suma importância. Especialmente num cenário em que a gente perdeu uma gama de clássicas utopias, como a ideia, a gente até falava há pouco tempo, de um outro mundo é possível, né? O fim da exploração desse sistema. Quando entra um discurso de livre mercado como tá cada um por si, não tem por que confiar nos outros e tal, a gente fala, opa, não dá para trabalhar nessa linha. Senão você pira, você fica doente. Você sofre alguma coisa e você pensa, a quem eu posso contar? Se você trabalhar nessa ideia... né? Exatamente. Então, nesse ponto, até uma coisa muito interessante, você vai reparar depois na Nominata, a gente trabalhando com muita gente nova da universidade. E com um desafio muito grande de que chega uma geração nova e até fala assim, ó, eu não quero saber de sindicato. Não me serve para nada. Eles não têm noção do que seja, né? E até não seja só uma coisa da noção, mas como surgiu também essas ferramentas mais novas, como as redes sociais, etc., existe uma certa ideia de que fazer esse papo de reunião, assembleia, grupo de trabalho... Tudo se resolve no Facebook. Você conseguiria fazer isso com, de repente, umas denúncias no Facebook, ou alguns protocolos na justiça, etc. E a gente percebeu que isso tem as suas limitações. Sim. A gente verificou que tem ações judiciais que, pelo contrário, elas até acabam prejudicando mais quem vai tentar entrar com essa ação, do que propriamente auxiliando. E essa ideia, eu vou lá na imprensa e vou falar e tal, a gente já verificou que tem vários setores da imprensa que, olha, conforme do interesse, algumas coisas notifica, outra coisa esconde e tal e deixa as moscas. O que não exclui também a capacidade de mobilizar dessas redes sociais. Né? Exato. Mas é uma coisa, que nem você falou, também delimitada. Né? Eles se juntam meio para aquela coisa e depois não tem uma continuidade. E o sindicato é uma instituição que vem em defesa dos direitos. E interessante essa poesia do Brecht, para ilustrar a necessidade do sindicato. E o Bertolt Brecht, para quem não lembra ou não conhece, foi um poeta alemão do século XVIII, né? Por ali, dos anos 1800, e ele que escreveu aquele famoso poema O Analfabeto Político. Né? O analfabeto político bate no peito dizendo que odeia a política, mas ele não sabe que é da política que vem o preço do feijão, do aluguel, do sapato. É muito bonito, procure O Analfabeto Político, do Bertolt Brecht, que serve de inspiração aqui para a visão de o que é um sindicato na visão da Chapa 1, que concorre às eleições do Sintufsk. E então, propostas. O que mais tem de proposta na Chapa 1 que diferencia da Chapa 2, por exemplo? Sim. A gente decidiu trabalhar, até bem no finalzinho ali, onde fechou toda a parte do programa, a gente elaborou questões da administração de finanças e assuntos jurídicos, até porque a gente reparou que esse ponto de transparência, ele tem crescido muito nesse aspecto. Então o pessoal fala assim, as festas estão muito caras, etc. Como é que é isso aqui e tal? Eu quero saber das contas, ninguém apresenta. Às vezes só apresenta um balancete cheio de números complicados no final do ano. Então, nesse ponto, a gente trabalhou com essa ideia de garantir condições de ampla divulgação sobre essa questão dos custos do sindicato, a revisão de vários aspectos do estatuto, até porque existem alguns momentos que o próprio estatuto virou um gesso contra nós. As regras, por exemplo, associadas a ir para uma festa, que são de familiares, existe uma gama de arranjos familiares que não se enquadra nesse sentido tradicional, pai, mãe, filho, etc., que impedem casos em que você tem uma trabalhadora que se aposentou, só que ela só mora, por exemplo, com a neta dela, mas por nossas regras, que nós mesmos criamos, a gente barra a possibilidade daquela senhora ir numa festa, porque ela não quer ir sozinha, só que a neta dela, que poderia ir com ela, não pode ir porque temos algumas cláusulas, etc. e tal. Então, nesse ponto, a gente vai fazer um pente fino geral também sobre o estatuto. Seguindo a parte de formação política e sindical, a gente quer verificar coisas como função de um sindicato, os deveres deles, a questão de retomadas instituições que a gente tinha no passado, como as reuniões setoriais,
Porque embora não seja uma característica do mesmo porte de uma assembleia ou de um congresso, ela tem o seu peso também. O sindicato acontece quando você tem 4, 5 pessoas ali que estão conversando sobre uma questão de carreira, uma questão de salário ou um problema de uma ordem que veio de cima, porque a gente teve agora com a questão do ponto eletrônico aí, vai ter que implantar na universidade isso aí. Então, esses espaços a gente precisa retomar também. Seguindo a parte de segurança e condições de trabalho, saúde, tem uma pendência muito grande sobre as normas regulamentadoras da universidade. Né? Não está bem regulamentadas as questões? Então, nós temos as normas. Nossa dificuldade é que a gente tem paulatinos casos na universidade em que a gente não está aplicando aqueles procedimentos associados a garantir um mínimo de segurança. Então, isso pode parecer uma coisa pequena. Me fala, mas as ANRs são para a CLT. As normas de regulamentação, né, ANRs, normas reguladoras. Agora, por exemplo, o pessoal que trabalha com caldeira, eles têm queixas nesse sentido, a questão de equipamentos de proteção de segurança. E ainda que pareça, mas isso é um assunto da administração. Mas o sindicato tem um papel de pensar, se aquele cara vai mexer com alguma substância, porventura, e não está seguindo os conceitos básicos de segurança, ou mesmo a questão dos exames periódicos. Né? Às vezes a gente tem uma falha que a gente olha a questão, por exemplo, como a insalubridade, por um viés extremamente economicista. A gente vai garantir ação para o cara poder receber mais e tal. Só que a gente não se pergunta o seguinte, se aquele cara está trabalhando numa condição que, de repente, daqui uns 5, 10 anos, ele vai sair dali com uma coisa que vai detonar a saúde dele. E todo aquele ganho que ele teve em termos de pecúnia, pode acabar não servindo de nada diante de remédios mais caros, outros exames. Existe CIPA dentro da universidade, essa comissão interna de prevenção de acidentes? Não, nós não temos uma CIPA. Eu acho que é mais na indústria. Nós temos, isso, né? aliás, essa é uma das características vejo que são mais delicadas. Nós não temos, mas precisaríamos ter uma estrutura equivalente nesse sentido. Porque nós trabalhamos com pessoas, por exemplo, que tem que subir em cima de telhados, que tem que mexer com caldeiras. A gente teve recentemente um caso muito delicado, aconteceu com um trabalhador terceirizado na cozinha do restaurante universitário quando estourou uma panela. Né? Saiu um parafuso e saiu aquele jato de vapor, pegou nele primeiro e quando ele foi se virar, acho que foi virar de costas, mais tal, pegou nas costas dele também. Foi um episódio horrível nesse sentido. Né? Então, esse exercício, porventura, do sindicato trabalhar também no auxílio a fazer essa parte de inspeção, garantir como se faz uma adequada instrução disso e até um pouco daquela ideia de não tanta pirotecnia, porque as redes sociais às vezes colocam isso. Tem um problema na universidade, parece que a gente tem que jogar para toda a imprensa, não sei o que. Eu falo, não, a gente tem que fazer um exercício também, a gente faz o seguinte, faz o registro e garantir nos adequados espaços. A exemplo, por exemplo, da comunicação para o Departamento de Atenção à Saúde, que cuida dessa questão de segurança do trabalho, né? Está acontecendo isso aqui, a gente solicita, por exemplo, um mapeamento de riscos ou medidas de alteração, de repente, no layout do maquinário para que se modifique isso. Né? Então, aí segue também a questão de uma retomada de diálogo com os aposentados, até porque esse ponto são coisas bem delicadas. Eu lembro que teve uma vez uma caravana, que eu dei uma loucura lá de falar que a gente ia organizar ela com avião e tal, porque tinha um pessoal lá do comando de greve que não queria tocar. Sim. E chegou viajar de ônibus é complicado. E chegou uma senhora que falou uma coisa bem, parecia esdrúxula, mas porque não deu certo, a questão não conseguiu todas as reservas, que era de um dia para o outro, ficou muito apertado ali, mas aí quando eu assumi para cancelar a parte da ida e avisar um por um das pessoas, eu olhei uma aposentada e ela falou assim, olha, eu tinha ido até no cabeleireiro, que essa é a primeira vez que eu ia viajar de avião. E aí eu pensei, qual que é o significado de você ter uma pessoa que trabalhou durante toda uma vida numa universidade pública e ela mesmo relatava assim, essa característica de não ter viajado muito pelo estado, etc. E a gente vive num contexto hoje que avião não é mais uma coisa que só quem era muito rico podia viajar e tal. E tem um efeito que eu acho que é belíssimo. Quando eu olhei, por exemplo, Florianópolis de cima, é uma outra coisa. Quando você olha o mundo de cima, o oceano, as nuvens, etc., então eu digo, a gente precisa ter uma característica de pensar o sindicato não só como uma espécie de entidade de reivindicação, e não só uma questão de eventos, porque a gente tem um pouco, social é a gente fazer uma festa, a gente fazer um festival, servidores, o Natal, mas eu digo pensar essa ideia de uma formação integral da pessoa, ou seja, garantir que ela possa ter um espaço também, se ela gosta de desenvolver ideias como tocar um instrumento musical. Houve um tempo em que o Sintufsky lançava inclusive músicos, a gente tinha técnicos, por exemplo, que tocavam muito bem violão, outros instrumentos e tal, e faziam shows de música dentro da própria universidade, etc. Você toca violão, né? Exato, toco. E outra coisa que era muito encantadora, nesse ponto os estudantes acabavam dando um pouco mais de banho na gente assim e tal,
você tinha grupos de alunos da UFSC que faziam shows imensos. Pega o caso do Grupo Engenho, por exemplo. O Engenho nasceu ali. Então, o Engenho tem um memorial que a gente fez nos 50 anos da UFSC, tem um show que eles fazem na Praça Cidadania, era uma coisa linda, lotada. Então, a gente precisa retomar na universidade essa ideia de que ela não é só uma coisa que discute a parte dos textos, mas ela formula essa coisa, por exemplo, do pensamento, da criatividade, da arte. E um sindicato que trabalha nesse ambiente, ele não pode ter uma ideia, digamos, de meramente pensar a coisa da burocracia, do serviço público, mas essa interação da pessoa, desde aquele mais novo que está chegando como um estudante e, quiçá, pode até um dia ser trabalhador da universidade. A gente tem uma coisa muito bacana disso aí. Boa parte da galera nova que está chegando como servidor e tal, estudou na universidade. E muitos falam, olha, eu quis passar para cá porque eu gosto daqui. Você tem uma área verde grande, você tem uma área livre de casa, você tem uma coisa que é um ambiente todo dia, mesmo, toda quarta-feira, por exemplo, tem lá um show na Concha, ou no Varandão. Você vai numa rua ali e de repente tem um debate sobre a questão do aborto e tal, através do outro lado vai ter uma questão sobre a exploração do pré-sal, você vai no outro, está dando uma discussão sobre direito internacional. A universidade consegue carregar esse mundo inteiro que é muito maior do que se fosse uma coisa super especializada, como aqui, ó, você vai fazer uma boa faculdade para ir para o mercado. Não. Ali a gente prepara a gente que, porventura, daqui a um tempo, pode ser, sei lá, quiçá, presidente do Brasil, governador de Santa Catarina, reitoras, chefes de empresa, líderes de uma outra filosofia de movimentos sociais. A gente tem uma relação intrínseca nesse sentido de determinadas pessoas que, especialmente, assumem esse papel de ser intelectual, pensar um movimento, acompanhar passo a passo, registrar as memórias, é na universidade. Eu pego a questão das nossas etnias, que em Santa Catarina às vezes tem um pouco dessa coisa meio, uma herança europeia e tal, e a gente acha que índio, no sentido, vou pegar os Xocleng, os Caigãs, aquele lá povo tem que isolar, não sei o quê. Pô, tem um trabalho que a universidade faz, por exemplo, da questão de fazer a etnografia, a memória dessas pessoas, e olha, aqui existe uma outra pátria. Embora seja um Brasil, mas não é um Brasil só que é aquele que a galera trabalha como urbano, etc., ou é rural e tal. Existe uma parte Brasil que é onde está ali a origem do uso da mandioca, o banho diário, outros alimentos, que quando o português veio para cá não sabia bolhufas daquilo. Esse povo, eles têm uma linguagem própria, um costume próprio, só que não são reconhecidos nem mesmo na sua terra. Não são contemplados, né? Então, a universidade, ela propicia isso. E um sindicato de universidade não pode ficar fora disso. Então, vocês propõem um novo sindicalismo, por assim dizer. Então, essa que é a coisa mais curiosa. Pode-se dizer novo no sentido de aparência, né? Até porque a gente tem um pouco disso. A gente trabalha nesse discurso que é a inovação e a tecnologia, não sei o quê. Mas é como se fosse a ideia de procurar um vinho clássico, que está lá no barril de carvalho, que tu esqueceu e tal. Porque, pega o poema do Brecht, por exemplo. É um poema que já pode-se dizer assim, que tem idade para ultrapassar tranquilamente meu avô, meu bisavô, etc. Mas ele fala de um lugar que, nesse contexto, talvez pareça uma novidade, mas fala sobre o mais básico, do tipo, você viu um cara que, porventura, veio uma máquina e cortou o braço dele, se você fica indiferente àquilo, não existe sindicato. Se você sente uma coisa que é como se fosse o teu próprio braço que foi cortado, e por isso você vai falar, olha, não dá para continuar a produção com essa máquina que corta os braços, isso é o que seria, vamos dizer, entre aspas, o novo, só que ele está associado a uma coisa que os nossos avós tinham, nossos antepassados tinham, que era esse espírito de corpo comunitário e tal, e que vai numa linha justamente combater esse discurso que fala, não, a novidade agora é cada um por si. A pessoa que faz a si própria, né, a ideia do self-made mental. A gente é levado ao individualismo. Sim, então, nesse ponto, claro, ela tem uma perspectiva de uma reinvenção, porque a gente não pode usar mais ou menos as mesmas palavras que a gente utilizava de outrora, né? Então, a gente tem que fazer uma greve que fecha tudo, etc., e cruzar os braços. Tudo bem, isso tem uma certa filosofia, um certo fundamento em determinados espaços. Mas numa universidade, a gente não faz um tipo de produto como se fosse uma peça que vai para um automóvel. A gente trabalha, por exemplo, basicamente com a formação das mentes. Então, uma greve, ela tem que seguir por uma outra ideia. E ela resgata, então, essa questão que a gente precisa puxar uma coisa que, ao mesmo tempo que tem a base dessa coisa das greves de quem trabalha na indústria, ou dos bancários, ou de outros espaços, mas nossas greves são 6 espaços que tratam de uma grande formulação da questão. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma greve, não adianta a gente fazer uma greve sozinho na universidade e achar que a gente vai conseguir uma conquista para a educação, se a gente não vai conversar, por exemplo, com quem trabalha na educação no município, ou trabalha na educação do Estado, ou não reivindica pautas como se fossem nossas também, quando fala 10% do PIB da educação,
A gente fala, pô, se eu simplesmente fecho a porta, não estou ali interagindo com quem vem, chega a ver a biblioteca fechada, eu falo, pô, esses caras estão de palhaçada comigo, né? Então, por um lado, tem uma faceta de novo, mas esse novo, ele fala de cavocar uma herança nossa que a gente acabou esquecendo algum tempo atrás. Rapidamente, então, Hélio, o que é o TAIS? O TAIS, quando a gente teve uma mudança da nossa carreira em 2005, que surgiu um novo plano de carreira, surgiu essa ideia de não só olhar o técnico na universidade como um técnico administrativo. Aquele exemplo clássico da pessoa que fica carimbando e passando papel, etc. Mas ele tem uma função administrativa na área da educação. E aí, com isso, a gente também passou a enfrentar certos tabus, como, por exemplo, o cara que a gente recebia esse apelido carinhoso, né? O apoio. Ele não precisava estudar, porque a função dele era só atender telefone, receber algum fax, carimbar um documento. Ele falou, não, o técnico tem direito também de estudar coisas que vão associar, por exemplo, a maneira que ele pode auxiliar no ensino, participar de projetos de pesquisa, participar da parte da extensão, da própria administração da universidade. Então, com isso, a gente tem hoje um trabalho, até que mencionar esse ponto, que isso foi uma conquista, acho que muito bacana da UFSC. Existe hoje um mestrado profissional na área de administração universitária, cujo uma boa parte da qualificação e capacitação dos técnicos da UFSC participa desse programa. Então, a gente tem uma ideia hoje que muitos técnicos não param simplesmente no cargo e falam, eu já consegui a minha estabilidade aqui e tal, parei. Não, continua estudando. Vai fazer uma especialização, vai fazer um mestrado, e a partir disso, você vai falar, pô, tem alguns caras que falam, eu vou procurar um doutorado. E o mais interessante, porque tem essa ideia que, vou fazer doutorado, esse cara vai querer virar professor e cair fora. Não. Tem muita gente que, inclusive, fala, eu quero fazer doutorado, mas quero continuar aqui auxiliando essa parte da universidade. Então, essa ideia de ser um técnico administrativo em educação implica abraçar esse universo no qual a gente está inserido. Não queremos ser só uma junta administrativa do Estado. Não, a gente quer ser uma pessoa que participa da universidade. E qual que é a visão da Chapa 1 sobre a própria UFSC, enquanto instituição? A nossa Universidade Federal, como é que vocês a enxergam, definem? Sim. A UFSC tem uma coisa fantástica. Quando Davi Ferreira Lima escreveu o livro dele, A UFSC Sonho em Realidade... Davi Ferreira Lima foi o fundador da UFSC há 50 e poucos anos. Aonde ele expõe todas as contradições que ele teve que fazer no sentido das negociações de madrugada em Brasília e tal, e é de uma beleza, porque talvez um olhar mais crítico de hoje é falar assim, a UFSC nasceu de uma corrupção, então, fizeram aquelas coisas todas em Brasília, etc. E o olhar que o Davi Ferreira Lima coloca é justamente, nós temos uma universidade na qual a gente teve que fazer muitos sacrifícios para que ela pudesse abrir essas vagas, pudesse ter um campus, pudesse ter uma estrutura que unificasse todas aquelas faculdades e tal. E eu brinco que a Universidade Federal de Santa Catarina, ela é como se fosse uma possível sementeira de outras universidades. A gente recentemente entrou num processo de expansão, a gente abriu unidades da UFSC próprias enquanto camp em mais 4 cidades, Joinville, Araranguá, Blumenau e Curitibanos. Quiçá, tal como a Fronteira Sul, a gente abraçou ela e agora ela segue seu próprio caminho, a gente possa falar um dia de uma universidade do sul do estado, uma universidade do Planalto Serrano, alguma coisa do tipo, uma universidade do norte do estado, ou do eixo industrial, e uma universidade do Vale do Itajaí. Então, a UFSC tem uma coisa tão rica nela, porque ao mesmo tempo que ela cria esses campi, ela paulatinamente vai abrindo margens para que talvez daqui uns 20 anos, 30 anos, a gente fale assim, nós estamos abrindo mais uma federal, e até tem essa reivindicação, por exemplo, em Blumenau, né, de que eles querem uma federal lá, não querem só uma subunidade da UFSC lá dentro, até que eles pediram a federalização da FURB, né? Então, eu vejo a universidade como uma coisa que não está acabada. Ela é um projeto que está a construir e um sindicato que quer se inserir nesse projeto, ele tem que abraçar essa história e conhecer essas crises que teve, a dificuldade de montar a universidade, a dificuldade que a gente tem. Hoje, por exemplo, a gente tem uma dificuldade imensa para pagar nossas contas de água e de luz. Da UFSC? Da UFSC. Por causa dessa questão da contingência de verbas e tal. Então, o que a gente foi fazendo foi o seguinte, a gente foi segurando e pagando onde era possível pagar. Veio até um repasse recente agora do Ministério da Educação para isso, mas a gente conseguiu pagar 1/3 das nossas dívidas. Então, o que acontece? A gente reduziu muito o contrato, né? Teve limpeza, por exemplo, a gente teve uma enxugada muito forte e tal. Tinha várias obras que a gente estava tocando, a gente teve que dar uma freada. Agora, claro que são coisas difíceis porque, por exemplo, para você tocar uma universidade, você precisa de infraestrutura. Você precisa de alguém que vá lá e troque a lâmpada quando a lâmpada queima. Você precisa de alguém que, quando dá uma telha quebrada, vá lá e remende. E tudo isso tem um custo. E aí, claro, a gente passa um problema hoje porque existe uma política a nível nacional que considera educação como uma espécie de gasto. E que eficiência é cortar esse tipo de gasto. E até editoriais que falam, por exemplo, o jornal o Globo, recentemente, dizendo que tem que acabar a universidade gratuita. Então, nesse sentido, a gente percebe que o sindicato não pode só pensar a coisa, digamos,
do salário ou da carga horária e tal, mas também tem que se associar com a sociedade, a essa luta, porque se acaba, a ideia da universidade pública gratuita, acaba inclusive a nossa própria, vamos assim dizer, o nosso ambiente de trabalho. Porque aí seria uma outra coisa, uma outra filosofia. Certo, certo. E o movimento sindical, como é que vocês estão concorrendo a uma eleição a um sindicato de servidores de uma universidade? E como é que vocês enxergam a atual situação do movimento sindical, que a gente sabe desde aquela famosa greve dos petroleiros em que o presidente Fernando Henrique Cardoso mandou os tanques passar por cima dos grevistas, praticamente. Desde lá o movimento sindical está se reorganizando. Como é que vocês enxergam o movimento sindical brasileiro hoje? A gente tem um desafio de fazer justamente o caminho inverso de algumas coisas. A gente pensa no sindicato, às vezes, hoje, só no sentido de fazer uma chamada nacional e várias coisas de postagem no Facebook, etc., e abandonou coisas que eram heranças, especialmente de partidos de base, antigamente clássicos, como o próprio Partido dos Trabalhadores, que tinha núcleo nos bairros, tinha uma proposta para o Grêmio, tinha uma proposta para a pastoral da igreja, tinha uma proposta para a Associação de Moradores de Bairro, tinha uma proposta para a própria reunião setorial do sindicato. Então, não adianta a gente querer fazer, por exemplo, uma greve nacional se a gente não faz nem mesmo um debate sobre o dia a dia do trabalhador nas condições dele. A gente precisa pegar a partir desse micro, de repente alguém chegou para reclamar sobre uma questão de um assédio que ele está sentindo no trabalho, e conseguir perceber como isso se conecta com a questão macro. A questão da insuficiência de pessoal, sobrecarga de trabalho, intensificação do trabalho, a exploração. E a partir disso, aí a gente chega naquele patamar. Mas a gente não dá esse passo inicial de compreender o mundo, essas pessoas novas que estão chegando, essas pessoas antigas que por vezes são tratadas como alguém descartável, que não tem mais memória na universidade e tal, a gente não vai conseguir retomar as grandes discussões, tal como aconteceu recentemente agora, nesse movimento todo do impeachment e tal, de que os sindicatos precisam agir, só que não conseguem mais convocar a galera para participar dos atos. Então não adianta eu pegar e chamar lá, o Sintuf está presente, eu vou lá com 3 ou 4 diretores e os trabalhadores da UFSC que estão ali e tal. A gente pode dizer, estamos participando junto, mas fica esvaziado o sentido de a gente querer ir para a rua se a gente também não chega no setor de trabalho. Muito bem. E você é acadêmico de serviço social ainda, né? Isso. Estou estudando no noturno, terminando a terceira fase e indo para a quarta fase agora. Olha só, é engenheiro civil, trabalha como engenheiro civil na UFSC, está estudando para quase se formando e ainda nas horas vagas vai concorrer com a Chapa 1, né? A eleição do Sintufs que acontece nesse 10 de agosto em todos os campi aqui em Santa Catarina. E para fechar rapidamente, vamos passar a nominata, que não é também muitos nomes, né? Para de repente você, telespectador internauta, reconheça aí algum conhecido. A Chapa 1, Tais Livres, Sindicato Democrático de Luta, tem como candidatos a coordenador geral, que é uma tríade, né? O próprio Hélio, a Brenda e a Selma. Candidato a coordenador de formação e políticas sindicais, tem o Arthur e a Camila. Coordenador administrativo e financeiro, coordenadoria administrativa e financeira, o Jorge Tessari e o João Henrique. Para coordenador de políticas esportivas, sociais e culturais, apresentam o nome do Bruno. Coordenador de políticas de comunicação, o Renatinho. Assuntos jurídicos, coordenador de assuntos jurídicos, o Rodrigo e a Simone. E coordenador de aposentados, pensionistas e assuntos de aposentadoria, o Luciano e a Marilene do HU, como é conhecida. E já para coordenador regional do campi de Camboriú, a Marina. Araquari, o Fernando Gabriel, o uruguaio, como é conhecido. Para coordenador regional do campo, é campo ou campi? Né? Campus. Campus. Campi é meio estranho, porque quando é plural. Isso. No campus de Araranguá, a Cristina, ou a Cris. Regional de Curitibanos, a Carla. Em Joinville, a Dalânia. E coordenador regional de Blumenau, candidato o Eduardo. Suplentes, a Elaine Tavares, que já sentou inclusive aqui no Floripa em Foco para conversar com a gente algumas vezes. O Jonathan e também a Jaqueline, ou a Jaque. Bem, faltou mandar algum recado, aproveitando esse contato aqui com a comunidade, em 30 segundos para a gente fechar, Hélio? Exato. Primeira coisa, por mais bizarro que possa dizer isso, muito mais importante do que, porventura, a eleição e o voto, é essa coisa da participação e da construção de um sindicato, independentemente de quem ganha ou de quem perca. Então, nesse sentido, claro, fico honrado e lisonjeado com alguém que fala que vai votar na nossa chapa e tal, mas mais empolgado ainda quando eu vejo gente que fala, olha, que bom que vocês estão aí, eu também quero me filiar no sindicato e quero participar dessa luta. Isso é impagável. Impagável, né? Impagável. Parabéns, né, pela disposição, né? Felicidades na campanha até o dia 10 de agosto.
E obrigado a você, telespectador internauta, por acompanhar esse bate-papo com a Chapa 1, que concorre à eleição do Sintufsc. Você em seguida vai ver também, a gente vai apresentar a Chapa 2, e você pode rever esse bate-papo daqui a pouco a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.